de Leia, também conhecida como Lia, a primeira esposa de Jacó. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos. E hoje o assunto começa em Gênesis 29. Nós iremos conhecer a história triste de uma das matriarcas do povo de Israel, Lia, também chamada de Leia. Este nome carrega alguns significados. Aquela que é portadora de boas notícias, trabalhadora, cansada, aquela que tem olhos doces, leoa e também vaca selvagem. O livro santo nos revela que quando Jacó saiu de sua casa e foi se refugiar na casa de seu tio Labão, a primeira pessoa da família de seu tio que ele encontra é Raquel. E a Bíblia descreve Raquel como uma mulher bela, uma mulher de beleza incomparável, bela de semblante e também bela de porte. Jacó, ao encontrar sua prima, ele se apaixona profundamente por ela. A verdade é que Jacó, diante de tanta beleza, a desejou desde o primeiro encontro que eles tiveram. O livro sagrado nos revela algo a respeito do olhar de Lia. Lia não era tão bonita como a sua irmã Raquel, mas tinha algo, um diferencial no seu olhar. Ela tinha olhos tenros ou olhos baços, que tem alguns significados. Lia poderia ter olhos claros, poderia ter uma meiguice no olhar, ou talvez um olhar triste. E isso nos deixa uma pergunta: se era um olhar triste, por que seria esse olhar tão triste? Talvez ela fosse sempre ofuscada pela beleza de sua irmã Raquel. Jacó fica hospedado na casa de seu tio Labão um período de 1 mês e trabalhando para o seu tio, até que o seu tio lhe diz que não era justo que ele trabalhasse para ele de graça, sem receber nada em troca, e pergunta a ele o que poderia ser o pagamento dele. E ele diz ao tio que trabalharia para Labão 7 anos para receber Raquel como sua esposa. E Labão concorda, e a Bíblia diz que ele trabalhou esses 7 anos como se fossem 7 dias, tamanho era o seu amor por Raquel. Quando o prazo acordado entre eles se cumpre, Jacó vai até seu tio e diz: dai-me a minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um grande banquete. Eles comeram, beberam, se divertiram muito, até que o momento mais esperado por Jacó chega. E Jacó vai até sua tenda para coabitar, para estar com sua esposa Raquel. Mas Labão planejou algo terrível, não somente contra o seu sobrinho Jacó, mas contra a sua própria filha Lia. Labão sabia que Jacó não amava Lia e que isso poderia trazer muito sofrimento para a vida de sua filha, mas ele não se importou. Ele colocou seus interesses acima do seu amor de pai. Ele trata a sua filha como uma coisa, como um produto, sem se importar com os sentimentos dela e com a vida que ela teria ao lado de um homem que não a amava. A sua ganância, a sua avareza superou tudo, todo tipo de ética que uma pessoa poderia ter, e coloca a sua filha mais velha no leito de Jacó, e eles passam a noite juntos. Eles se conhecem intimamente. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia, e ele disse a Labão: o que é isso que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel, por que então me enganaste? E Labão disse de maneira irônica: não se deve fazer assim na nossa terra, dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela e nós te daremos também esta pelo serviço
com que tu me servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela. E ela lhe deu também. E depois dessa semana que ele cumpriu com Lia, ele também se casa, toma como esposa Raquel. Agora vocês imaginem que coisa absurda aconteceu. Quando Jacó finalmente consegue estar com a mulher amada, ele despreza Lia. Ele não vê nenhuma qualidade nela e provavelmente ele sentiu raiva dela também. Provavelmente ele a culpou também pelo que aconteceu. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Então ele trabalha 7 anos, se casa achando que era com Raquel e se casou com Lia. Depois trabalha mais 7 anos para que Raquel esteja com ele. Ele desprezou Lia de uma forma tão dolorosa e tão angustiante. Foi um desprezo tão profundo que ele teve por ela, que esse tratamento dele com ela chama a atenção do Senhor. Lia estava sofrendo. Lia amava Jacó. Lia não teve culpa de ser envolvida nessa trama cruel. E ela paga um alto preço por isso. É uma mulher que vive com um homem que não a ama, que a despreza. Imagine para ela ver ele o tempo inteiro ao lado de sua irmã e tratando ela como se ela não existisse. Mas o Senhor se compadece dela. O Senhor, vendo todo o seu sofrimento, olha para ela. Nós podemos até nos perguntar, mas como assim? Ele não viu que era Lia ao invés de Raquel? Não, irmãos, ele não viu. Provavelmente ele estava sob o efeito de álcool. Naquela época também as mulheres se casavam cheias de roupas, usavam véu tampando o seu rosto e não tinha essa descoberta grandiosa que é a luz hoje. Então eles estavam no escuro, com ela toda coberta, ele não teve como perceber que era Lia e não Raquel. E o nosso Deus, ele é um Deus grandioso, ele é um Deus justo. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel, a esposa amada, era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora meu marido me amará. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela o chamou seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos. Por isso, seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá e parou de gerar. Vendo Raquel, a sua irmã e segunda esposa de Jacó, que Lia lhe dava filhos e ela não conseguia gerar filhos, ela diz a Jacó, ela sente inveja da sua irmã e diz a seu marido: dai-me filhos, senão eu morro. E isso deixou Jacó muito irritado com Raquel. E ele diz a ela: estou eu no lugar de Deus, que te reteve o fruto do útero? E ela disse: eis aí a minha serva Bila. Entra nela e ela lhe gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Nós podemos ter uma ideia. Se a situação já era de disputa, imagine agora envolvendo mais uma pessoa no meio deles. Bila gerou um filho a Jacó e Raquel deu nome a esse filho de Dan. Depois Bila esteve novamente com Jacó e lhe gerou um segundo filho chamado Naphtali. E ele recebe esse nome porque Raquel diz: com grandes lutas eu tenho lutado contra minha irmã e eu prevaleci.
Será que quando Labão fez a sua trama cruel, ele pensou que esse tipo de situação envolveria as suas filhas e o seu sobrinho genro? Com certeza ele não pensou nisso. O que prevaleceu foi a sua ganância, o seu desejo de enriquecer com o trabalho de Jacó, porque ele sabia que Deus era na vida de Jacó. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome de Aser. Jacó tem agora 4 esposas. 3 delas lhe geraram filhos e Raquel continua estéril. Um dia, Rúben, voltando da colheita do trigo, encontra mandrágoras e traz para sua mãe. Sua tia Raquel, quando vê, diz a Lia: Dai-me estas mandrágoras que o teu filho te trouxe. E Lia diz a ela: Seria pequena coisa que me tomaste o meu marido? Agora tomarás também as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Jacó veio do campo à tarde e Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. Fica claro a preferência de Jacó por Raquel, a um ponto de uma irmã negociar com a outra, o marido estar, passar a noite, cumprir a sua obrigação de esposo. Ele tinha a preferência pela mulher que ele amava e sempre amou, deixando a outra sempre de lado, sempre em situação desfavorável. E isso ficava evidente a todos. Ele não a amava, ele não a queria. Depois de estarem juntos, Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó um 5º filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei minha serva a meu marido, e ela chamou o seu nome de Issacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva, agora o meu marido habitará comigo, porque eu lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome Diná. Após tantos filhos gerados por Lia, o Senhor se lembra de Raquel. E Raquel concebe e dá à luz um filho que ela chama de José. Após o nascimento de José, Jacó decide ir embora das terras de seu sogro e ele parte com a sua família. Agora preste atenção em um detalhe. Jacó ia retornar para a casa de seu pai e temia o encontro com seu irmão Esaú. E o que ele faz? Ele organiza a família para que quando Esaú estivesse vindo ao seu encontro, ele fosse encontrando com os membros da família antes dele e de Raquel. Ele coloca à frente as servas com seus filhos e Lia com seus filhos. E por último fica Raquel com José e ele também está com Raquel, pensando, se algo tiver que acontecer, eles vão primeiro e eu tenho tempo de fugir com a minha esposa amada e com o filho que ela me gerou, o filho da mulher, o filho de seu amor, vamos dizer assim. Mas nada do que ele pensava que poderia acontecer, aconteceu. O seu irmão o perdoou, o seu irmão o recebeu, porque o Senhor falou com Esaú antes que ele se encontrasse com Jacó. O Senhor protegia a Jacó. E Raquel concebeu novamente, agora um segundo filho dela e Jacó. E eles decidiram partir de Betel, amando do Senhor. E no caminho, um curto caminho, Raquel entra em trabalho de parto.
e Raquel tem um parto sofrido, um parto difícil. E a parteira diz a ela: não temas, tu terás esse filho também. E aconteceu que enquanto a sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. E Raquel morreu e foi sepultada em Belém. Agora, Jacó não tem mais a mulher que ele tanto amava. Ele tem a sua esposa Lia, e sua esposa Zilpa, e sua esposa Bila. Não mais tem Raquel. Raquel foi sepultada em Belém, e agora Lia vai ter uma oportunidade, após o Senhor recolher a sua irmã, de estar ao lado de seu marido. E quem sabe aí ele realmente vê as qualidades que ela tinha. O tempo passa, muitas coisas acontecem. Depois de um período, Lia é recolhida pelo Senhor. Lia não vai com Jacó e seus filhos para o Egito. Ela falece antes. E Jacó a sepulta junto com seus familiares, na caverna que está no campo de Macpela, que está diante de Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, como uma possessão para um lugar de sepultamento. É lá que Jacó a coloca. E quando ele está no final de sua vida, já vivendo com José, com os seus outros filhos, no Egito, no finalzinho de seus dias, ele dá ordem aos seus filhos, que é neste lugar que ele quer ser sepultado, junto com Abraão e com Sara, junto com Rebeca e com Isaac, e junto da sua esposa Lia. Ele não pede aos seus filhos para sepultá-lo junto a Raquel em Belém. Não, ele não pede. Algo mudou dentro de Jacó. Algo aconteceu, algo transforma esse homem. O nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança era entre Jacó e Lia, a primeira esposa. Jacó morre e é sepultado junto dos seus pais, dos seus avós e da sua esposa Lia. Olha que coisa interessante acontece. Mais uma vez, Lia é honrada pelo Senhor. Lia é uma das matriarcas do povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. É da descendência de Lia que vem os levitas e os sacerdotes. É da descendência de Lia que vem a linhagem real. É da descendência de Lia que vem o Messias. Lia sofreu muito em sua vida e nós temos muito a aprender com Lia. Lia foi usada por seu pai, tratada como um objeto, foi desprezada pelo seu marido. Mas Lia não deixou de acreditar em Deus. Lia não deixou de glorificar a Deus. E o Senhor a honrou. O Senhor manteve a aliança. O Senhor faz de Lia uma grande mulher, uma das mães do povo de Israel. O Senhor a abençoou muito e Lia é uma mulher para sempre ser lembrada. Não desista. Mesmo que todos ao seu redor te desprezem, confie no Senhor. Confie nas mãos poderosas do Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas por aqueles que o amam, que o servem e que se mantêm fiéis a Ele. Louvado seja Deus! Eu termino aqui este vídeo. Espero que ele edifique a vida de muitos dos meus irmãos. E até a próxima. Sejam todos cheios do Espírito Santo. E eu abraço a todas as minhas irmãs que são como Lias neste mundo. Confie no Senhor, o nosso noivo está voltando. Fiquem todos com Deus.